vou dar continuidade agora, passando para o professor, doutor historiador, Luiz Marques, lá do Departamento de História da Unicamp. O doutor vai dar um apanhado geral sobre os recursos hídricos do planeta, né? Ou seja, sobre o limite do planeta. Doutor, a palavra é sua. Deixa eu falar meu fora Temer também, porque também sou... Primeiramente, para Temer. Bom, é o seguinte, boa noite, gente. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao convite que me foi feito, pela Cecília. Eu fiquei muito satisfeito, muito honrado. É a primeira vez que eu posso falar para uma audiência que não é uma audiência universitária. Então, eu estou muito, realmente, até comovido em relação a isso. O que eu vou trazer para vocês, a mesma coisa que aconteceu com o Edson, eu preparei alguma coisa maior, eu vou correr, mas, portanto, alguns slides, vários slides, eu vou passar sem considerá-los. Mas esse material está com vocês agora, está aqui no computador. Se vocês tiverem interesse depois, eu estou completamente à disposição para se discutir e aprofundar isso aqui. Então, vou começar, basicamente, o título da minha intervenção é essa: Ecologia como luta política. A aceleração da trajetória de colapso socioambiental nos indicadores socioeconômicos e nos dados e projeções científicas de curto prazo, ou seja, até meados do século. Primeira questão que eu quero abordar com vocês é a ideia de o nosso problema é superpopulação ou é um problema de superexploração do planeta por uma minoria. Evidentemente, é a segunda alternativa. A questão da população é uma questão que pode ser perfeitamente gerida se nós tivermos um conceito do que significa a relação do homem com o meio ambiente. Então, veja, desde os anos 70, o montante de recursos que a natureza pode oferecer a cada ano à humanidade, né, é a biocapacidade do planeta, né? Ela foi ultrapassada pelo consumo humano desde os anos 70. Vocês estão vendo, então, estamos consumindo por ano 1,5 planeta. Né? Isso é a nossa pegada ecológica, como é chamada, tá certo? É a marca que os homens deixam no planeta, ela ficou grande demais. Né? Ela ficou grande demais, a pegada ecológica é a área da terra, a maneira como eles medem isso. Né? A pegada ecológica é a área de terra e de água requerida por uma população num dado estágio tecnológico para produzir o que consome e para absorver os seus resíduos. Né? A sua média é hectares globais. Né? Hectares globais. Então, a nossa pegada ecológica, em 2005, a população do mundo requeria recursos de 2,7 hectares globais por pessoa, per capita. Mas a biocapacidade da Terra, o montante de recursos que os ecossistemas podem oferecer a cada ano, é equivalente a apenas 2,1 hectares globais per capita. Então, o que nós vemos? Nós vemos que, a cada vez, como o consumo humano per capita continua crescendo, a cada ano esgotamos a biocapacidade do planeta, ou seja, os recursos naturais que podemos consumir sem comprometer os recursos futuros, um pouco mais cedo. Né? Estamos criando hoje a escassez e os problemas ecológicos dos que viverão até 2050. Então, em 1970, nós ultrapassamos a biocapacidade do planeta já no dia 23 de dezembro, e vocês veem que em 75, 80, 85, a cada vez nós vamos ultrapassando essa pegada ecológica mais cedo, de tal maneira que no ano passado, 2016, nós ultrapassamos a biocapacidade do planeta em 8 de agosto, ou seja, a partir do dia 9 de agosto do ano passado, nós começamos a consumir algo a mais, nós entramos no vermelho, vamos dizer assim, do ponto de vista ecológico. Ou seja, nós estamos consumindo as reservas ecológicas do planeta. De tal maneira que as gerações futuras, mas nem as futuras, as jovens de hoje, já vão receber esses impactos. Quem são os principais culpados? Né? Os principais culpados não somos nós. Né? Vejam só, peguem esses países, os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Brasil. Vejam aqui, ó, o número 2, né, é o hectare global, 2,1 é o hectare global. O Brasil já está começando a ultrapassar. Né? Mas veja os Estados Unidos consomem 9,5 hectares global por pessoa. Né? Enquanto que a Índia, a Indonésia, a Bangladesh consomem ainda muito menos. Ou seja, eles têm ainda a capacidade de consumir mais sem comprometer os recursos do planeta, enquanto que os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e o México, por exemplo, já teriam que diminuir
drasticamente a sua acumulação. Ou seja, não é nem os Estados Unidos, é a elite dos Estados Unidos. Vejam, isso aqui é a pirâmide da riqueza global. Aqui nós temos, contam só os adultos, né? Contam só os adultos. Vamos entender um pouquinho isso aqui rapidamente, né? Basicamente é o seguinte, 85,6% da riqueza humana, ou seja, de todos os ativos dos adultos no planeta, está nas mãos de 8,2% dos adultos. Né? 33 milhões de pessoas, ou seja, o que corresponde a 0,7% da população adulta do planeta, detém 116 trilhões de dólares, ou seja, 45% dos recursos financeiros do mundo. 365 milhões, ou seja, 7,5% dos adultos do mundo, possuem 103 trilhões, ou seja, 40,6% da riqueza mundial. Não é? Portanto, para satisfazer a avidez desses 398 milhões, que é a soma desses 33 mais esses 365, de adultos, move-se a economia do planeta, máquina produtora de crises ambientais, a começar pelas mudanças climáticas. Vejam só, os 10% mais ricos do planeta são responsáveis por 49% das emissões de gases de efeito estufa, enquanto que os 50% mais pobres da humanidade são responsáveis por apenas 10% das emissões. Então, não é o crescimento da população, é a apropriação dos recursos naturais por uma minoria, e não vamos assim, diluir a culpa entre todos. Né? Se nós formos agora, peguemos agora essa pirâmide aqui, e vamos entrar nessa pirâmide, nessa pontinha da pirâmide, que vocês nem podem ver daqui. Se nós pegarmos essa pontinha da pirâmide e colocar na pirâmide grande, vocês vão ver o quê? Vamos ver isso. Os indivíduos, 85 indivíduos do planeta, possuem mais de 20 bilhões de dólares. 300 deles, mais de 12 bilhões. 1.426, mais de 3,7 bilhões. 3.100, mais de 500 milhões. E assim por diante, 98 mil pessoas têm mais de 50 milhões de dólares. Onde estão essas pessoas? Estados Unidos, Europa, a Ásia do Pacífico, Japão, sobretudo, China, etc., etc. Veja a América Latina, só um tantinho, não é? Só um tantinho. A Índia, então, menos ainda. Aí a África, praticamente ninguém, não é? Praticamente ninguém. Então, eles estão, basicamente, nos países do hemisfério norte, vamos dizer assim, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa. Ora, 85 pessoas, as 85 pessoas mais ricas do planeta, isso em 2015, em 2 anos atrás, as 85 pessoas mais ricas do planeta tinham a mesma riqueza que a metade mais pobre da humanidade. Mas isso está piorando. Essas 85 pessoas possuíam, em 2014, mais de 1,7 trilhão de pessoas, ou seja, igual à riqueza da metade mais pobre da humanidade. Né? Mas a concentração da riqueza continua aumentando. Em 2010, eram 388 pessoas que tinham a mesma riqueza que a metade mais pobre da humanidade. Em 2014, passaram a ser 85. Em 2015, 62. O ano passado, havia 8 pessoas. 8 pessoas detinham a mesma riqueza da metade da humanidade. O capitalismo é a causa de 5 fatores de degradação da biosfera e do clima: desmatamento e degradação das florestas, declínio dos recursos hídricos, colapso da biodiversidade, emissões de gases de efeito estufa e poluição do ar, dos solos, da água, intoxicação química dos organismos, com riscos crescentes de crises sanitárias maiores. Vamos ver rapidamente cada um deles. No início do Holoceno, ou seja, 11.700 anos antes do presente, quando houve a última deglaciação, as florestas cobriam 60 milhões de quilômetros quadrados, o que equivalia mais ou menos a 45% da superfície terrestre do planeta, se você excluir a Antártida. Em 2010, apenas 15% da área original das florestas ainda permanecia intacta. Apenas 15%. Apenas no século XXI, a expansão capitalista suprimiu mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados de florestas. 2,3 milhões de quilômetros quadrados foram desmatados entre 2000 e 2012, segundo o Global Forest Watch.
15,3 bilhões de árvores são derrubadas por ano, um número maior nas florestas tropicais, porque elas são mais densas. A FAO projeta, né, da ONU, projeta até 2050 uma perda florestal líquida, ou seja, aquilo que se perdeu, além daquilo que se reflorestou, portanto, líquida, de 1,2 a 2,3 milhões de quilômetros quadrados. Nós estamos acabando com as florestas do planeta. Já se constata em escala local aquilo que chamam de morte espontânea da floresta, ou seja, a um certo momento a floresta entra num tal estresse que ela morre sozinha, independentemente de continuar a haver desmatamento. Segundo ponto, o declínio dos recursos hídricos. Isso vocês têm muito mais a me ensinar do que eu a vocês. Né? Mas aqui eu mostro para vocês o seguinte, o declínio dos 7 maiores aquíferos do mundo estão, vocês veem nessas linhas vermelhas, nessas linhas todas elas descendentes, no norte da China, no Oriente Médio, no Ogala, no Caney, no Central Valley e no próprio Guarani, além do noroeste da Índia, que praticamente já acabou. Mais da metade dos 37 maiores aquíferos do mundo declinam. Em 2040, China, Índia, Bangladesh, Estados Unidos, Peru, Austrália, os países do Mediterrâneo, do Oriente Médio e da Ásia Central sofrerão estresse hídrico alto, ou seja, eles vão retirar 40% a 80% dos recursos disponíveis por ano, e extremamente alto, ou seja, mais de 80%. Caso do Brasil, em 2040, vai haver um alastramento das áreas com risco de secas no Brasil. Veja como era em 2011, veja como será em 2040. Não é? Passemos agora à questão do colapso da biodiversidade. Não é? Extinções em massa e defaunação, processo de aceleração exponencial desde os anos 70. Né? Então, extinções em massa, vocês percebem, portanto, que os mamíferos, os pássaros, os vertebrados estão desaparecendo completamente. Né? A defaunação significa a diminuição da população dos vertebrados, das diversas espécies de vertebrados. Menos 58% da população. A população, digamos assim, de onças, não é? Ou de jacarés, etc., ela perdeu 58% da população entre 1970 e 2012. Em apenas 42 anos, portanto, nós perdemos 58% dessas populações. Em 2014, esse número era 52%, agora nós estamos em 58%. Os vertebrados de água doce é pior caso, 81%. Os peixes estão desaparecendo simplesmente. Nós não vamos ter mais peixe daqui a pouco. Né? A projeção para 2020 é que menos 67% em 2020, veja, nós estamos com 58%, 52% em 2014, 58%, menos 58% em 2016. Em 2020 será de menos 67%. Portanto, é claro, o processo de declínio é um declínio muito acelerado. Né? A região neotropical, ou seja, a nossa região, é a que mais perdeu, menos 83%. Né? Já houve perda de 20% dos mangues no mundo entre 1980 e 2005. Na verdade, agora há muito mais, porque esse é dado antigo. Né? Também os recifes de corais estão desaparecendo. Houve morte de 38% deles entre 2014 e 2017. Né? É possível que nós tenhamos terminado completamente os corais. Veja, os corais são fundamentais porque 25% das espécies marítimas vivem em corais ao menos uma parte da vida deles. Né? E em 2070 é provável que nós tenhamos exterminado definitivamente os corais. Mais de 500 zonas mortas e 228 zonas exibindo sinais de eutrofização marinha, ou seja, com menor oxigênio diluído, incapaz de que os peixes, a vida marinha viva nesse ambiente. Ou seja, 530 dessas zonas mortas em 2011. Aumento das emissões antropogênicas, ou seja, das emissões causadas pelo homem de gases de efeito estufa. Metade das emissões causadas pelo homem de dióxido de carbono, desde 1750, ocorreu apenas nos últimos 30 anos. Se vocês pegarem todas as emissões que foram produzidas desde 1750, mais da metade dela foram produzidas desde 1990, vamos dizer assim. Vejam o aumento do consumo de petróleo. Não é? Nós vamos estar, em 2016, nós consumimos 97 milhões de barris de petróleo por dia.
Em 2018, nós vamos consumir 99 milhões de barris de petróleo por dia. É possível que, em 2019, é praticamente certo, nós vamos consumir pelo menos 100 milhões de barris de petróleo por dia. Hoje, nós teremos consumido alguma coisa como 98, 99 milhões de barris de petróleo. E esse consumo significa que a maior parte dele, mais de 90%, é queimado e lança, portanto, dióxido de carbono. Em 1985, na atmosfera, nós consumimos, cada um de nós, 1,8 litro de petróleo por dia. Em 2019, nós vamos consumir, cada um de nós, 2,1 litros de petróleo por dia. Né? E aí vocês veem, então, um aumento, vai haver, em 2040, um aumento para 121 milhões de barris de petróleo por dia. E vou mostrar essas 6 projeções para vocês. O que é importante perceber é que o marrom, o amarelo e o cinza, que são exatamente os combustíveis fósseis, todos eles aumentam. Todos eles aumentam. Até 2040 ou 2050, dependendo da projeção. E aqui a média, o que nós temos a média dessas 6 projeções? Nós temos o quê? Mais 36% no consumo de energia total, mais 27% no consumo de combustíveis fósseis, ou seja, nós não estamos indo para o caminho certo, nós estamos indo para o caminho errado, o caminho que vai nos levar a crises cada vez maiores. Peguemos agora a poluição, que vocês conhecem melhor do que eu também. Não é? Vejam a produção de plástico, por exemplo, que acaba nos lixões e no mar, etc, etc. Em 1950, nós produzíamos 1 milhão de toneladas de plástico. Em 2010, nós produzimos 250 milhões de toneladas, ou seja, um aumento de 150 vezes. Vejam o consumo de pesticidas. Não é? E, sobretudo, se vocês pegarem, então, a linha amarela, que é a linha da América Latina, vocês vão ver o aumento brutal do consumo de pesticidas no Brasil, na América Latina. E aqui é o Brasil. O Brasil é o maior consumidor de pesticidas do mundo. Né? Vejam, cada um de nós, consome 5,2 litros de pesticidas por ano. O Brasil torna-se o maior mercado em 2008 mundial de agrotóxicos, consome 19% da produção mundial e 5,2 litros per capita por ano. E aqui nós temos as mortes por poluição atmosférica na China e na Índia, por exemplo. Nós estamos chegando a uma coisa como, por dia, mortes por poluição atmosférica na base de 1.600, 1.500 mortes por dia pela poluição atmosférica. A tese que eu quero desenvolver aqui com vocês é a seguinte: a aceleração do agravamento desses 5 constituintes que eu acabei de mostrar para vocês, de degradação da biosfera, desequilíbrio do sistema climático, indica que as chances de desviarmos da atual trajetória de colapso socioambiental tornaram-se agora nulas. Nós não temos mais chance, de alguma maneira, nós vamos ter que enfrentar um colapso socioambiental. Isso me parece agora completamente irreversível, uma realidade que nós temos que enfrentar. Não que nós temos que desviar dela, nós não vamos desviar mais dela, nós temos agora que nos adaptar a ela. Desde os anos 70, isso está sendo dito. Vejam, em 1972, o primeiro documento que falava sobre isso dizia: o principal defeito do modo de vida industrial com seu excesso de expansão é que ele não é sustentável. Seu término durante os anos da vida de alguém nascido hoje, em 1972, é inevitável. Portanto, exatamente, alguém que nasceu em 1972 tem hoje alguma coisa como, 40, 50 anos. Em 1989, o Noel Brown, que era o diretor do Escritório da América Latina para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, dizia: os governos têm uma janela de oportunidade de 10 anos para resolver o efeito estufa, antes que ele escape ao controle humano. Bom, 10 anos se passaram já 20. Né? Em 1992, um grande coletivo de cientistas, 1.700 cientistas, grande parte deles prêmios Nobel, escreveram um documento chamado Advertência dos Cientistas do Mundo à Humanidade. Exatamente na época da Eco 92, no Rio de Janeiro, eles disseram: não mais que uma ou poucas décadas restam antes que a chance de evitar as ameaças atuais seja perdida, diminuindo imensamente as perspectivas da humanidade. Em 2009, o Peter Goldmark, que era diretor, então, de uma ONG americana ambiental, disse: a morte de nossa civilização não é mais uma teoria ou uma possibilidade acadêmica, é a via em que estamos.
Em 2010, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, disse: as tendências atuais estão nos levando cada vez mais perto de uma série de potenciais pontos de ruptura que reduziriam de maneira catastrófica a capacidade dos ecossistemas de prestarem serviços essenciais. Em 2011, Lester Brown, que é um grande especialista de alimentação, disse: o pensamento econômico moderno e a política criaram uma economia em tal descompasso com os ecossistemas de que ela depende, que ela está se aproximando de um colapso. Em 2012, o Dennis Meadows, que fez um grande livro em 1973, que se chamava Os Limites do Crescimento, disse: vejo o colapso já acontecendo. Em 2013, um outro documento fundamental chamado Consenso Científico sobre a Manutenção dos Sistemas de Suporte da Vida da Humanidade no século XXI, que foi assinado por 1.300 cientistas de alta competência, disseram: a Terra está rapidamente se aproximando de um ponto crítico. Mantida a via atual, a qualidade da vida humana sofrerá substancial degradação por volta de 2050. Esse é o ícone, vamos dizer assim, os 24 gráficos da grande aceleração, não vou entrar aqui com vocês sobre isso, mas mostraram que exatamente a percepção de um colapso está acontecendo. Vejam, a trajetória do colapso socioambiental. Nós pegamos 11 exemplos, temperaturas médias, população, concentrações de CO2, PIB, perda de florestas, uso de água, extinção de espécies, papel, veículos, pescas, etc. Todas elas confluem para um mesmo ponto, fora do gráfico propriamente dito, é um ponto no qual nós ultrapassamos o ponto crítico da capacidade, né, da capacidade de resiliência da biosfera. Né? Então, vejam, quando acontece isso, dinâmica e definição de um colapso socioambiental, quando acontece que a persistência das causas, ou seja, o capitalismo, basicamente, socioeconômica, dos impactos sobre a biosfera e o sistema climático, mas a isso se soma o caráter cumulativo desses impactos, todo ano vai mais ainda. Além disso, a sua amplificação por interações sinérgicas, ou seja, por interações em que um fator reforça o outro, não é? Além de anéis de retroalimentação, ou seja, dinâmicas que fazem com que haja uma espécie de autoamplificação do fenômeno, nos levam a implica um colapso. Um colapso significa o quê? Perturbações que ultrapassam a variabilidade natural do sistema climático e a capacidade de resiliência, ou seja, de resistência, de adaptação dos ecossistemas, desencadeando transições não lineares para outro estado de equilíbrio desses sistemas, adverso ou inviável para a grande maioria das espécies. Muito bem. Nós estamos talvez já entrando, legal, obrigado, eu vou terminar mesmo daqui a pouquinho. Nós estamos já entrando num momento de uma transição não linear, ou seja, uma transição que é brusca, não é? De uma transição brusca. Vejam, cada molécula de CO2 que nós emitimos hoje, quando eu ligo o meu carro e que sai CO2 pelo cano de escapamento do meu carro, essa molécula, esse CO2, ele vai chegar ao máximo da sua capacidade de aquecimento do planeta daqui a 10 anos. Então, aquilo que nós estamos fazendo hoje, a conta vem daqui a 10 anos. Então, por isso que nós estamos já num processo irreversível, digamos assim, porque nós não estamos diminuindo as causas, muito pelo contrário, e as consequências vão acontecer daqui a 10 anos. Não é? Então, eu vou pular essas questões aqui, depois, como eu disse a vocês, fica aqui esse documento, essa documentação para quem quiser se interessar, mas é interessante entender o seguinte, que os 4 limites que nós já ultrapassamos são todos diretamente ligados ao agronegócio, não é? Que corresponde a 23% do PIB do Brasil e 40% das exportações. Veja a questão das secas. Não é? Após as secas na Amazônia de 2005 e 2010, números provisórios mostram 2016, o ano passado, como o ano, em média, mais seco dos registros históricos sobre a bacia amazônica. Nós estamos enfrentando, os jornais dizem pouquíssimo sobre isso, não é? Mas isso aqui é um documento da Organização Meteorológica Mundial. Veja o Nordeste como está, não é? Recordes de secas no Nordeste do Brasil com predomínio de seca extrema, S3, e seca excepcional, S4. A parte mais escura é a seca excepcional. Com impactos de longo prazo, não é que a seca vai acabar e os impactos vão acabar. Os impactos são de longo prazo agora, não são mais impactos transitórios. Aqui estão os impactos que vocês podem ler depois. Vejam, saltos nos alertas de secas de 2013 a 2015 no Brasil, vejam as 3 últimas colunas, ou seja, 2013, 2014, 2015, nós estamos dando um salto nesses alertas de secas, né? E isso aqui é muito importante também. Vejam a situação das áreas de alto risco do plantio de arroz no Brasil. Né? Em 1990 havia pouco vermelho,
Em 2025 já vai haver muito mais vermelho, em 2055 muito mais ainda, em 2085 nós vamos ter, a maior parte das zonas do Brasil, agrícolas do Brasil, vão ser zonas de alto risco para o plantio de arroz. Pior ainda é o feijão. Não é? Vocês passam a mesma coisa em 99, 2025, 2055, 2085, e vocês vão ver, então, que em 2025, praticamente mais da metade das áreas agrícolas do Brasil vão ser áreas onde plantar feijão pode não dar feijão. Basicamente é isso. Bom, eu vou pular isso daqui, porque eu não tenho tempo, e eu vou direto para a conclusão. Eu tinha preparado uma coisa de 40 minutos, evidentemente. São questões mais técnicas, não importa, mas eu quero chegar na conclusão. A conclusão é essa. As chances de nos desviarmos da atual trajetória de colapso socioambiental tornaram-se agora, portanto, nulas, zero, é impossível escapar dela. Isso posto, a envergadura desse colapso depende ainda, em parte, do foco da luta política. Se, de um lado, a esquerda colocar a questão ecológica no centro da sua agenda, entendendo que não haverá conquistas sociais duradouras num planeta colapsado, num planeta destruído. Se, de outro lado, os ecologistas, economistas e caterva entenderem que o inimigo principal é a dinâmica expansiva e destrutiva do capitalismo, ainda há uma chance de sobrevivência das nossas sociedades. Mas a questão central hoje é a urgência. Por que a urgência? Porque daqui a pouquinho os próprios mecanismos de autoamplificação do sistema Terra vão tomar conta do processo, né? Então, as dinâmicas de retroalimentação inerentes ao próprio sistema Terra tendem a se tornar em breve as causas mais relevantes da trajetória de colapso, reduzindo-nos cada vez mais a espectadores impotentes desse processo. Então, é isso que eu queria dizer. Muito obrigado.